A definição de criptomoeda na Tecnopédia ressalta aquilo que está sendo ali chamado de base da criptomoeda, que seria a criptografia. E o foco nessa enciclopédia dessa invenção da criptomoeda como um movimento contracultural relacionado aos cypherpunks, que advogam o uso da criptografia como um instrumento de mudança social e política. E na Investopédia, a definição procura atrair atenção para um outro aspecto do conceito, que é o fato das criptomoedas não precisarem ser emitidas por nenhuma autoridade central, o que as torna potencialmente imunes à manipulação e interferência de governos. Muito bem. Ambas fazem referência a uma palavra em inglês que tem sido traduzida ao português por moeda corrente, que é o conceito de currency, em inglês. É um meio de troca comum usado para intermediar negócios e comércio sem as limitações e inconveniências do escambo. Também da Tecnopédia, as características ou propriedades ideais ou necessárias para o conceito de currency, meio de troca, moeda corrente. Interessante que a métrica linear para um valor de troca é apenas uma das funções da moeda. Essas características que estão grifadas aí, sublinhadas, nós vamos ver que elas, na verdade, são características especiais que dizem respeito ao conceito de dinheiro, que pode ou não ser confundido com o conceito de moeda corrente. Mas a história do dinheiro e das moedas tem muito a ver com as três propriedades que não estão sublinhadas na coluna da esquerda e fazem a diferença quando um determinado mecanismo é eleito ou escolhido como moeda em relação a outros, que são essas três: reconhecibilidade, divisibilidade e transportabilidade, que daqui para diante eu vou me referir como uma propriedade só, chamada de versatilidade. Outro conceito importante na evolução do capitalismo é o de moeda fiat. Fiat é uma palavra latim que quer dizer o que deve ser, ou imposta no caso, né? É uma moeda corrente oficial, que em inglês é chamado de legal tender, por lei tida como meio de pagamento para obrigações, sejam financeiras ou legais. Ninguém consegue pagar imposto no Brasil em outra moeda que não seja o real, e nos Estados Unidos que não seja em dólar. Um exemplo. E o que caracteriza a moeda fiat em relação à moeda histórica, moeda corrente histórica, é o fato de não ter lastro em bens como eram as primeiras moedas, no próprio material com o qual ela era cunhada. No caso das moedas fiat, o valor que sustenta o valor de troca delas, a métrica para intermediar trocas, é o controle da oferta e demanda, né? Que deveria ser uma atribuição de governos. E nós vamos ver que um dos problemas que causou a crise do capitalismo que estamos vivendo hoje tem a ver com o fato de que essa prerrogativa de governos controlarem oferta e demanda de suas respectivas moedas impostas por lei, moedas fiat, e está no cerne das disputas políticas e militares praticamente desde a Revolução Científica. O lastro, aquilo que torna esse valor crível para as pessoas, o valor de troca, é a crença na capacidade de quem emite coletar impostos na moeda que intermedia negócios e comércio em sua jurisdição. Quer dizer, a moeda em papel não é mais uma promessa de conversibilidade com ouro, como eram as primeiras moedas em papel, mas uma promessa de que o valor expresso ali em numeral vai se sustentar pela capacidade do governo que emite a moeda a coletar impostos para sustentar a capacidade de conversão daquela moeda em outras moedas ou em poder de compra. Mas existe um outro tipo
de crença que sustenta o valor de uma moeda fiat, que é a capacidade de uma autoridade emissora impor demanda por sua moeda em negócios e comércios fora da sua jurisdição. Tem duas maneiras de você controlar a oferta e demanda: ou controlando a oferta, ou controlando ambas. Quem emite a moeda pode decidir quanto imprimir. Agora, quem tem poderio militar superior no planeta pode também impor a outros que só pratiquem comércio internacional na sua moeda. Seu poderio militar dando lastro a uma moeda fiat. Não é para qualquer um, só para alguns países. Muito bem. O que poderia significar naquela definição da Wikipédia a segurança criptográfica de uma criptomoeda? Como a criptomoeda deixa de ter não só lastro em bem físico, mas também suporte em substrato material, ela não é mais impressa nem cunhada, ela só existe como representação simbólica em sequência de bits, aquelas propriedades que caracterizam algo ter a função ou o uso de moeda corrente precisam ser implementadas ou precisam ser garantidas por algumas propriedades intrínsecas, e é nesse sentido que a criptografia oferece segurança a uma moeda virtual. Eu grifei aqui as 4 propriedades de uma moeda corrente que já surgiram exemplos de protocolos e algoritmos criptográficos que são capazes de oferecer. A métrica no valor para trocas, para impedir a mudança no numeral que representa a métrica do valor de um exemplar da moeda. A reconhecibilidade, que é a possibilidade, no caso de via autenticação, você poder reconhecer que ela teve origem legítima. A resistência à falsificação. E aqui está a grande novidade do Bitcoin, inaugurada com um protocolo para uma contabilidade pública, que na descrição de Satoshi Nakamoto, ele chama de Public Ledger, que eu vou explicar um pouco adiante, junto com a prova de trabalho, Proof of Work. Observem que as propriedades que dizem respeito ao dinheiro, que são essas que fazem referência ao tempo e não apenas ao espaço, que é a utilidade constante e escassez controlada, as que estão sublinhadas, apenas uma delas pode ser alcançada virtualmente com funções ou com funcionalidade criptográfica. Muito bem, e o que seria então um Public Ledger? É uma espécie de livro-caixa onde são registradas as transações. A diferença é que um livro-caixa registrado em papel, num livro de papel, ele tem a característica de existir como representação simbólica num suporte físico. Ele tem um lugar no espaço para existir. Enquanto que, com a desmaterialização do suporte dos registros das transações, é possível distribuir cópias em tempo praticamente simultâneo, e esse praticamente vai se tornar uma das questões delicadas no protocolo do Bitcoin, para todos os interessados. E nesse sentido, então, o livro-caixa de todas as transações em moedas, que eu chamo de criptomoedas, seguindo a tradição da literatura que está acompanhando o assunto, a contabilidade em todas as moedas já emitidas com aquele protocolo, ela se torna pública na medida em que qualquer interessado pode manter uma cópia desse livro-caixa, que registra todas as transações em todas as moedas emitidas naquele protocolo, desde o início do surgimento da moeda até o momento presente. Muito bem, como isso é feito? Isso é feito de uma maneira bastante engenhosa, com uma função criptográfica que controla ao mesmo tempo a escassez artificial da moeda e a maneira como o livro-caixa vai sendo preenchido. Assim como o livro-caixa em papel ele precisa ser previamente numerado e é aberto com uma ata para que não se perca a sequência dos livros e a sequência correta de numeração das páginas, para que não se fraude a data de lançamento dos registros,
Algo parecido precisa ser replicado no mundo dos bits, naquilo que é chamado uma cadeia de blocos, ou blockchain. Então, o processo de formar essa cadeia de blocos é chamado de blockchain, né? O que corresponderia a uma página do livro em papel, livro caixa, vai corresponder no blockchain a um bloco de registros de transações na moeda criptográfica em tela, no caso o Bitcoin. Foi a primeira que usou esse conceito. Então, o que imita a postura do livro caixa em papel é um processo de autenticação que exige um esforço computacional pré-estabelecido, né? Através de uma parametrização que o próprio protocolo ajusta à medida que a rede vai crescendo em membros ativos. Gente interessada em participar do crescimento do blockchain com suas próprias máquinas, oferecendo tempo de processamento para tentar encontrar isso que eu chamo de número precioso, que são os valores de nonce necessários para que o hash do bloco, agora eu estou falando um pouco tecnicamente, mas para aqueles que estão interessados em acompanhar, aqui está o pulo do gato do blockchain, a invenção do blockchain. Quem está interessado em contribuir para um novo bloco do blockchain tem que encontrar um nonce para essa lista de transações pendentes, de sorte que o valor de hash desse bloco, quando calculado, dê nos primeiros 30 ou 35, ou o que seja, bits, o valor zero. Então, isso exige um número de tentativas em média pré-calculado, dependendo da quantidade de bits do valor de hash, que é de onde vem a prova de esforço de que alguém minerou esse número para conseguir, como prêmio, o correspondente em bitcoins, por ter conseguido calcular mais um bloco, né? No momento atual, o cálculo de um bloco vale automaticamente 25 novos bits para quem apresentar um bloco que passa no teste do número precioso, que, como nonce, gera o hash com a quantidade de bits zerados estabelecida pelo protocolo. Muito bem. O problema é que mais de uma pessoa pode estar tentando calcular um bloco e mais de uma pessoa submeter blocos com transações repetidas, quase que simultaneamente. Como é que é resolvido esse problema da bifurcação da cadeia? É resolvido com uma propriedade estatística que é fácil de compreender, que ela é capaz de oferecer integridade ao livro caixa ao longo do tempo, desde que não ocorra um fenômeno estatístico que, em tese, não está garantido, mas que, na prática, até hoje tem sido garantido, que é a possibilidade de um agente, uma pessoa, controlar mais da metade do poder computacional da rede dos agentes envolvidos na evolução da moeda, né? Então, desde que isso não aconteça, a probabilidade de que um bloco que chegue mais tarde consiga oferecer a âncora para blocos seguintes numa velocidade maior do que o bloco que chegou primeiro é menor, porque a partir de um momento em que alguém que está na rede recebe uma cópia de um novo bloco, esse novo bloco, ele contém a âncora para a criação dos blocos seguintes. Então, imediatamente, as transações que vão se acumulando vão entrar num novo bloco que tem como âncora o hash do bloco anterior, né? Então, se alguém chegar mais tarde com um bloco que se encaixa na altura de um bloco passado, a possibilidade dele crescer mais depressa do que o bloco que está adiante, do que a cadeia a partir do bloco que está adiante, é bem menor, porque as pessoas que estão interessadas em minerar números preciosos para construir novos blocos vão estar sempre com atenção nas transações pendentes. Então, na medida em que uma ramificação fica mais curta, ela é descartada. Dessa maneira, o livro caixa cresce como uma cadeia e não como uma árvore, né? Com essa podagem estatística. Muito bem. Aqui está a cadeia no momento em que eu fiz essa imagem, né? O bloco mais recente acrescentado à cadeia tinha sido acrescentado há 1 minuto atrás, antes desse
print screen, na altura do bloco 299.380, e desde que esse bloco foi acrescentado à cadeia, essas novas transações vão se acumulando para formarem o próximo bloco. Tá? Essa é a pessoa que teria calculado esse bloco, recebeu 25 bitcoins por isso, e assim por diante. Essa é a formatação de uma transação. Uma transação não inclui numeral que diz, aqui está a moeda. O que a transação inclui é um ponteiro para a última transferência daquele valor. Os donos de moedas na rede Bitcoin são identificados não pelo nome, e sim por um endereço que corresponde à chave pública necessária para validar a autenticação de transações como esta que vocês estão vendo, de forma que os agentes da rede Bitcoin são identificados por pseudônimos, que são os endereços. Cada pessoa que quer transacionar com Bitcoins pode ter um endereço diferente para cada transação, pode usar o mesmo endereço para várias transações, fica a seu critério, mas ele não tem obrigação nenhuma de se identificar por nome. Ele se identifica por um par de chaves assimétricas, da qual a pública vai ser a referência de endereço para as transações com ele, enquanto ele tiver moeda suficiente para isso, né? E se ele precisar fazer uma transferência num valor superior ao do que ele recebeu desse primeiro correntista, ele pode juntar moedas ou frações de moeda que ele teria recebido desses vários endereços, somando os valores que ele teria recebido de cada um desses endereços, o total daria essa quantia aqui que ele teria recebido desses endereços. Como é que eu sei que não está havendo trapaça nisso? Porque a partir desse endereço eu posso pesquisar no blockchain qual foi a transferência em que esse endereço era a origem e o destino era o dono dessa transação, o endereço que está identificando esta transação, né? E aqui ele diz para quem ele vai transferir a soma dos numerais que foram recebidos desses endereços. O total que ele recebeu foi 0,301 alguma coisa bitcoins. Ele vai transferir 0,28 para esse endereço, e o que poderia ser o troco de volta para ele mesmo, ele coloca o endereço seu aqui, se ele precisar de trazer troco de volta para si mesmo. Então, a maneira de você fazer troco com transações Bitcoin é somar valores recebidos de transações anteriores, separar o que precisa ser transferido para a transação que você está fazendo, e a sobra você manda de volta para um endereço seu, menos o que você quer pagar para estimular alguém a minerar um bloco contendo a sua transação. Isso aqui é chamada taxa de validação, né? Não é obrigatório por enquanto no Bitcoin, porque existe o prêmio da mineração que ainda está sendo oferecido pelo protocolo para quem calcula novos blocos. A partir do momento em que a mineração acabar, a única maneira de se fazer dinheiro construindo o livro caixa com mineração vai ser através das taxas. E o processo aí é mais ou menos parecido com o de leilão. Quem for calcular um novo bloco, escolhe as transações para empacotar em um bloco que estejam oferecendo maior taxa. Então, oferta e procura é que vai estabelecer o custo da transação, que por enquanto está na ordem de mais ou menos 2 mil avos do que se paga para transferir por banco ou por serviço de transferência online como o TED no Brasil, organizado e operado pelo Banco Central. Então, é um custo praticamente nulo de transferir dinheiro para todo o planeta através da rede de Bitcoin, de agentes que participam do Bitcoin. Isso é dinheiro? Essa é a pergunta que muita gente faz. Em que sentido é dinheiro? Bem, se você quer saber em que sentido é dinheiro, o melhor seria, então, revisitar o conceito de dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro não é bem moeda corrente. É parecido, mas não é a mesma coisa. Essa definição de dinheiro, eu só fui entender recentemente lendo os economistas da escola austríaca, que tentam explicar por que há tanta instabilidade no capitalismo contemporâneo.
é porque as pessoas tendem a confundir moeda com dinheiro. Moeda diz respeito a um conceito, uma métrica de troca que opera no espaço. E dinheiro é uma reserva de valor que deve operar através do tempo. Então, na medida em que uma moeda corrente é estável no seu valor de troca, ela funciona também como dinheiro. Mas nem sempre isso acontece. A inflação é o fenômeno que separa os dois conceitos, o dinheiro da moeda corrente. Então, digamos que o dinheiro que está na sua carteira é dinheiro. Agora, no momento que você abre a sua carteira para tirar dinheiro e pagar alguma coisa no caixa, ela se torna moeda corrente. Você não percebe a desvalorização do dinheiro porque o dinheiro entra e sai da sua carteira numa velocidade razoável comparada com o dinheiro que você poria, por exemplo, num cofre. Acho que ninguém hoje guarda papel moeda em cofre, mas na época em que a moeda tinha lastro em ouro ou em prata, era uma boa prática. Muito bem, então, colocando em perspectiva o que eu procurei sintetizar a respeito do conceito de criptomoeda, aquelas propriedades da moeda corrente que podem ser implementadas através de criptografia, abrindo mão do suporte físico da representação do valor de troca, de um numerário impresso num pedaço de papel, colocando tudo numa sequência de bits que transita na rede ou é armazenada em algum HD. Temos aqui um resumo do que é cultural, do que é implementado por propriedades intrínsecas de um protocolo digital e o que é estabelecido por lei ou por protocolo, seja legal, seja criptográfico. Ok? Então, estamos diante de uma novidade com as criptomoedas que, aparentemente, julgando abstratamente pelas propriedades desses conceitos de moeda e dinheiro, pode sim funcionar como dinheiro, desde que haja uma cola social que é a prática ou a cultura do seu uso como moeda, nessa utilidade constante. Ok? Se fizermos uma viagem pela história para conhecer a origem do dinheiro, quando é que essa propriedade, por exemplo, de autenticação, começou a ser utilizada em coisas que eram usadas como moeda? Bem, a autenticação da moeda, quando surgiu, por volta do ano 500 a.C., era feita por uma casa real, que hoje em dia dá valor legal a um pedaço de papel como meio de troca. Os bancos centrais da época eram apenas fundições, onde um molde para fundir ouro funcionava como um selo de autenticação de que o peso daquele pedaço de metal tinha uma porcentagem fixa de ouro na sua composição. O primeiro a fazer isso foi o rei Creso, na ilha de Creta, por volta do ano 500 a.C. E a ideia prosperou porque aquilo era uma espécie de cola social para dar não só a métrica de valor crível entre as pessoas, e com essa credibilidade de que aquele selo garantia a porcentagem correta de ouro, utilidade constante. Essas são propriedades do dinheiro. Uma delas pode ser replicada por criptografia, que é a autenticação, mas utilidade constante é uma norma cultural, é um hábito que o primeiro a introduzir e fazer funcionar foi o rei Creso na ilha de Creta, e que deu certo e foi repetido por outros reinos. Por exemplo, o romano procurou seguir a mesma mecânica de produção de moedas, cunhando e selando numa fundição, as moedas de prata e de ouro que circulavam por todo o império na época, como moeda corrente. Só que a inflação naquela época era feita pela burla à suposta porcentagem de ouro e prata nas moedas. Ao longo do tempo, a quantidade de ouro, que devia ser uma porcentagem fixa nas moedas de ouro, foi caindo nas de prata também. Bem, o próximo passo, então, era fraudar de uma maneira mais fácil, quer dizer, não precisando necessariamente misturar
ouro, um outro metal menos nobre, o peso era o mesmo, numa proporção diferente. O problema dessas moedas com lastro físico é que elas tinham pouca transportabilidade, pouca divisibilidade e, portanto, eram um pouco versáteis. Até que no século XI, um imperador chinês, onde foi inventada a imprensa, teve a ideia de usar o equivalente ao selo real, que autenticava as moedas com lastro físico, em uma impressão detalhada, portanto de qualidade, portanto que as pessoas pudessem reconhecer a origem devido à peculiaridade do detalhe. No século XI, a primeira moeda em papel. Fica mais fácil produzir inflação com moeda em papel, porque você não tem tanta restrição em relação à escassez natural da matéria-prima. O que dá constância ou estabilidade no valor de troca da moeda é a escassez natural do seu suporte ou do seu meio físico, né? No caso do ouro, ou da controle da emissão pelo Banco Central. Bem, quando o capitalismo moderno descobriu isso, que era fácil ultrapassar um ponto de resistência natural dos povos, de resistirem qualquer taxa de imposto que fosse superior a 43%, cobrando o imposto indireto através da inflação, inventaram os bancos centrais. E desde então temos tido guerras cada vez maiores, guerras regionais, depois da Primeira Guerra Mundial, guerras mundiais, desde então, a cada 50 anos. Talvez não por coincidência, coincidindo com uma crise financeira global, provocada por descontrole no balanço entre oferta e demanda de moeda. Muito bem, vamos chegar na moeda, criptomoeda. Antes temos que entender o conceito de moeda fiat. Moeda fiat é aquela na qual todo cidadão de um país ou de um reino é obrigado a manter em reserva, pelo menos para pagar imposto. Tá? Então, o que os bancos perceberam? Perceberam que com a informatização da comunicação, com a convergência digital, era possível migrar todos os serviços que requeriam transporte de valores para serviços eletrônicos, mas todos eles ainda baseados na moeda fiat, que tem como suporte impressão em papel. Quer dizer, no fim das contas, qualquer emissão de nota bancária, imagina-se que deve ser conversível em moeda corrente do país em que está denominada a transação bancária, nem que ela trafegue por via eletrônica, uma ordem bancária, um cheque. Cheque já é de papel, né? Mas uma ordem de pagamento eletrônica, ela é denominada em real, você deve poder chegar na boca do caixa e pedir aquele valor em papel moeda. O problema de você transportar para outra via indireta, seja eletrônica ou em papel, no caso do cheque, transações em moeda fiat, é que uma das qualidades da moeda desaparece, que é a anonimidade. Com a migração para o meio eletrônico de transações em moeda fiat, as instituições que operam essas transações oferecem mais versatilidade para os correntistas em troca da sua privacidade, porque agora as transações passam a ser rastreáveis. Por isso que traficante não aceita cheque e por isso que empresas de transporte aéreo não aceitam pagamentos a não ser em cartão de crédito. É por isso que o Stallman tem que ter um cartão de crédito, porque as empresas aéreas não aceitam pagamento em dinheiro. Elas querem poder rastrear para poder vender em tempo hábil. O passageiro embarcar sem levar cano. Muito bem, então quando David Chaum inventou a moeda eletrônica anônima, a invenção dele ainda tinha um problema de estar muito ligada ao conceito tradicional de dinheiro de moeda fiat, que ela requeria uma autoridade central para autenticar o processo de liquidar as transações. Então ele precisava de entrar em acordo com os donos do dinheiro, até então os bancos centrais e os grandes bancos e as operadoras de cartão de crédito, para implementar a ideia dele. No julgar dele, nenhuma das ofertas foi satisfatória e a invenção dele não deu em nada.
Tanto é que passaram-se quase 30 anos até que Satoshi Nakamoto publicou o artigo dele sobre Bitcoin. Né? O problema é que os bancos não vão querer nenhuma evolução tecnológica que retire deles poder de controlar, seja o rastreamento, seja a monetização da privacidade dos seus clientes, seja o controle que ele tem de criar dinheiro a partir do nada pelas regras de crédito que ele negocia com os bancos centrais. Então, o que aconteceu de lá para cá no capitalismo é que a indústria bancária se tornou uma espécie de parceira dos bancos centrais, enquanto o Banco Central devia fiscalizar, estabelecer as regras de fiscalizar a operação dos bancos, se tornaram parceiros em criar maneiras de a base monetária cresça sem que o usuário perceba que ele está sendo tungado no valor de troca ou no valor de compra daquela moeda, aquele usuário que está sendo obrigado a usar aquela moeda por força de lei. E quando essa parceria também inclui os governos, então o cidadão fica numa situação ainda mais difícil, que é praticamente equivalente à escravidão financeira. Então, nenhum desses bancos ia oferecer uma parceria vantajosa com o inventor do dinheiro eletrônico que requeria um banco central. Se ele quisesse fundar o banco central dele, onde é que ele ia conseguir utilidade crescente? Difícil, né? Um problema de ovo e da galinha para que a invenção se torne moeda corrente. Mas isso não é uma situação estabelecida em pedra de Moisés. Os bancos centrais já tiveram em posições diferentes em relação ao predomínio que exercem sobre outros bancos centrais ou outras entidades financeiras. Vejam que há uma regularidade na troca daquela moeda que opera como dinheiro global pelo peso específico do comércio que é praticado através dela. Ao longo da história do capitalismo recente, a moeda que é, na prática, usada como dinheiro global, vou resumir usando a linguagem da literatura, chamando ela de moeda reserva, que hoje é o dólar, que está a ponto de sofrer um colapso na sua função de moeda reserva, por isso a crise com a Rússia, por isso essa palestra aqui. Então, estamos olhando para um retrato na história que mostra como o capitalismo, do jeito que evoluiu o conceito de dinheiro e moeda, entrou em crises sucessivas desde que foi inventado ou botado em circulação na maioria do planeta o tal do papel moeda, a moeda fiat impressa em papel. Né? Há uma divisão aqui em que vocês podem ver que a partir das guerras napoleônicas, os conflitos para estabelecer as novas moedas dominantes, as novas moedas reserva dominantes, se tornam cada vez maiores e se transformam em guerras mundiais. Né? Foi mais ou menos na passagem da Primeira para a Segunda Guerra, por exemplo, mais especificamente no Tratado de Bretton Woods, no final da Segunda Guerra, que a libra esterlina perdeu a posição de moeda reserva dominante para o dólar em troca da promessa de uma conversibilidade imediata da moeda em ouro, que tinha sido extinta para os cidadãos em 1933, mas que foi mantida para bancos centrais de outros países até 1971, quando um acordo para negociar petróleo apenas em dólar com países da OPEP, né, substituiu a conversibilidade direta do dólar em ouro, que vai estar sendo abandonada na situação de conflito geopolítico que estamos vivendo hoje. Né? O petrodólar está com os dias contados e a China está se preparando para substituir, para que o yuan substitua o dólar como moeda de comércio do petróleo, o que vai enxugar um pouco da demanda pelo dólar, o que pode causar inflação nos Estados Unidos, pela forma como o rombo das instituições financeiras que estão quebradas, sendo mantido com nova emissão de moeda, causa ao final das contas. Muito bem, e aqui entram aquilo que eu chamo de as moedas livres, que não requerem um banco central para controlar a emissão. O que controla a emissão de Bitcoin é o protocolo distribuído acordado por quem implementou o artigo original de Satoshi Nakamoto.
Quem emite moeda é o protocolo, quando alguém consegue descobrir um número precioso que permite a anexação de mais um bloco no blockchain, a costura de mais uma página no livro caixa virtual dessa moeda. Uma Bitcoin é um rastro de transações desde a origem da emissão de uma Bitcoin com o cálculo de um novo bloco até o momento da última transferência dela. Então é como se o blockchain fosse uma trança em que cada fio é a história de uma moeda, desde a sua emissão até o momento atual, passando pelos endereços que ela trocou de mão ao longo do tempo. Certo? Muito bem. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é você não precisar de um acordo com bancos centrais que operam no modelo do controle centralizado, ou de governos que dão chancela oficial para o poder de troca ou de compra a uma moeda fiat, que ele controla a emissão, para que as pessoas possam usá-la na função de dinheiro, para intercâmbio de coisas. A primeira compra de bem físico feito com Bitcoin foi uma pizza na Flórida que custou 1.000 Bitcoins. Como está hoje o valor do Bitcoin em dólar, se alguém quiser trocar dólar por Bitcoin num exchange que oferece esse tipo de serviço, a oferta atualmente está em torno de $430 por Bitcoin. Ao preço de hoje, ao valor de troca de hoje do Bitcoin, essa pizza teria saído por $430 mil. Muito bem, e quem pode entrar? Quem quiser. Quem pode rodar o código? Quem quiser. Quem pode examinar o código? Quem quiser. Quem pode propor mudanças ou alterações no código? Quem quiser. Muito bem. E agora? É dinheiro ou não é? Bem, não só é dinheiro, por quem já investiu mais de 5 bilhões nisso, seja doando tempo do seu processador e energia elétrica da sua conta de eletricidade para gerar bitcoins enquanto calcula blocos, ou na troca por moedas que carrega no bolso ou na sua conta bancária tradicional por criptomoedas. No caso do Bitcoin, a capitalização, ou seja, a conversão de outras moedas ou energia elétrica em Bitcoins ao longo da história, desde 2009 até aqui, aos valores de hoje, pelo valor de oferta e procura do Bitcoin, está em torno de, ou estava no dia 6 de maio, 5 bilhões e 460 milhões. Isso é muito para causar incômodo aos banqueiros? Talvez ainda não. Esse valor de capitalização do Bitcoin é cerca de 1/4 de 1/1000 do PIB dos Estados Unidos, que é em torno de 16 trilhões de dólares. Então, ainda não está incomodando diretamente os bancos centrais, mas eles estão observando o fenômeno para ver como isso cresce. Não só a ideia do blockchain é genial, né? A prova de que é genial é que outros perceberam que a ideia é genial e criaram outras moedas parecidas com alguma variação no tema. Por exemplo, a Peercoin, aqui até há pouco tempo estava em terceira posição como a moeda, criptomoeda mais capitalizada, ela tem a propriedade de que ganha Bitcoin não quem consegue calcular mais rapidamente o próximo bloco, e sim quem consegue arrebanhar mais colaboradores para calcular um novo bloco, né? É uma espécie de troca de velocidade por cooperação para mineração de novas moedas. Outra qualidade do Bitcoin, que é considerada como tal por quem estuda economia e sabe dos malefícios da inflação a longo prazo para as sociedades que sofrem os efeitos, aqueles que estão no fim da cadeia de troca, né, aqueles que estão na base da pirâmide social, né, são os que mais sofrem os efeitos da inflação. A emissão de bitcoins é limitada pela lógica do protocolo, não vai passar de 21 milhões. Né? Em nenhum momento deve passar. Já para a moeda Ripple, a vantagem é que não há, ou desvantagem, é que não há limite no que vai ser emitido ao longo da história do protocolo. O protocolo Bitcoin estabelece na sua lógica um limite de 21 milhões de bitcoins que deve ser esgotado pelo valor de bitcoins que é oferecido a cada bloco, calculado, por volta de 2040. Né?
A Litecoin procura melhorar ou oferecer alternativa em relação ao Bitcoin na questão do tempo de validação, que é um dos calcanhares de Aquiles do Bitcoin, por onde o Mt. Gox, por exemplo, pisou na bola ao implementar um protocolo de intercâmbio por outras moedas que não considerava o risco de ação mal intencionada de quem está oferecendo transações de troca de bitcoins por dólar, né? Ele precisava esperar que a transação fosse confirmada em um bloco antes de entregar a mercadoria, que são os dólares, quando está comprando bitcoins. E se ele fizer isso antes, ele corre o risco daquela transação nunca ser aceita num bloco e ele ficar com um mico na mão, que é uma moeda que ele não vai poder contabilizar para ele nunca. E esse foi o problema com o Mt. Gox. Não foi um problema do protocolo do Bitcoin, foi um problema do protocolo de comércio com bitcoins para troca em outras moedas, que o Mt. Gox implementou. Então, o Litecoin ele procura fazer duas coisas que melhoram esse detalhe do Bitcoin, né? Em vez de você ter que esperar 6 minutos ou 12 minutos até que 2 blocos estejam na frente daquele bloco que tem a sua transação, para você poder considerar a sua transação solidificada, confirmada por 3 camadas de blocos do blockchain, né? No Litecoin, o cálculo dos novos blocos é bem mais rápido e, para não beneficiar quem tem muito poder computacional, a paralelização do cálculo do hash para os novos blocos do Litecoin não pode fazer uso de paralelismo da mesma forma que o cálculo da função hash da Bitcoin faz. Então, tem muito minerador que usa placa de vídeo para minerar Bitcoin, e isso não dá certo no Litecoin, porque não se pode usar o cache para armazenar cálculo parcial dos valores de hash da função de hash usada no Litecoin. Por outro lado, o cálculo é mais rápido, é uma função de hash mais específica para esse propósito, estoura os caches, mas o cálculo da mineração é mais rápido, né? Existem hoje 257 criptomoedas com valor de capitalização decrescente, né? Existe também uma que procura misturar as ideias de anonimização de David Chaum, do dinheiro, com a ideia de contabilidade pública através de um public ledger compartilhado e distribuído, né, do Bitcoin, chamada Zero Coin, onde a função de autenticação não é pela criptografia tradicional, é por uns protocolos que não requerem compartilhamento de segredos, chamados de protocolos de conhecimento zero. E uma desvantagem dela é que ela não pode ser fracionada como pode o Bitcoin, né, em até 8 casas decimais no caso do Bitcoin, por conta do protocolo de autenticação ser baseado em um certo algoritmo de conhecimento zero que requer alguma informação sobre o histórico da moeda. Muito bem, e o que a gente pode aprender com isso? Estamos num momento de transição? É possível que sim. A necessidade do suporte físico para a moeda, os bancos já estão mostrando que não é mais necessário. Aliás, eles foram com tanta sede ao pote que um dos motivos da crise que estamos vivendo hoje no capitalismo ser inafastável, inevitável, o seu desfecho, é que a quantidade de fraude bancária com truques em mercados que operam pregões eletrônicos, como mercados de futuros, mercados de derivativos, ter chegado a um ponto que ninguém sabe mais como desembaralhar a quantidade de fraude, por exemplo, com as operações chamadas short naked selling, onde alguém vende uma promessa de entregar uma ação ou um bem que ele não tem ainda, que ele comprou um contrato de risco para ter em mãos caso o preço esteja em algum valor no futuro. Então, o enredamento da alavancagem com moeda fiat, com a informatização das transações está tão grande que não há como evitar o colapso. A questão é, o que vai entrar no lugar? Será que vai entrar uma moeda sem necessidade de Banco Central? Como promete a Bitcoin, se houver adesão suficiente? Bem, isso mudaria a história, porque a gente está diante de um processo de destruição criativa, como descreveu Schumpeter. Essa crise que a gente está vivendo atualmente com o dólar pode ser entendida como tal, se você entender esse processo de reset da moeda dólar como parte
da guerra cibernética, porque a guerra econômica está sendo travada nos mercados principalmente, né? Com manipulação de taxas de câmbio, de taxas de juros. Por que vocês acham que o Banco Central do Brasil precisa pagar 10% de juros ao ano e o governo americano está pagando 0%? É a única forma dele estabilizar o jogo sujo dos truques de transação com moeda fiat feitas de forma eletrônica, onde agentes centralizados controlam os fluxos. Muito bem, se você olhar para o histórico da evolução da nossa ciência, a computação, que a cada 10 anos muda o seu paradigma, quando o problema central da ciência é resolvido numa década, ele traz em si grávido o problema que ele vai ter que resolver na década seguinte. Se essa leitura da evolução da computação estiver correta, a guerra cibernética travada através da informática, né, como interseção de todos os frontes da guerra moderna, seria inevitável. Bem, se você tem alguma dúvida de que essa é uma visão geopolítica consistente, veja o que disse o exército da China a respeito da ciberguerra, o que eles acreditam que seja a ciberguerra. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, ativa não apenas em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica na internet já mudou, não é mais ciberguerra, é guerra psicológica na internet. Pois é, porque o fronte decisivo dela é na mente das pessoas. Quem estava aqui no debate de ontem deve ter percebido isso, quando Alexandre Oliva disse, mas eles são muito espertos e estão explorando bugs no software da mente das pessoas para tornar as pessoas viciadas em coisas que elas não precisam. Bem, se você quer saber um pouco mais a respeito, eu sugiro que veja esse vídeo. Todas as guerras são guerras de banqueiros, que começam com o ataque de false flag. A ciberguerra está na interseção de todos os frontes das atuais e futuras, e tem o mais amplo espectro. Um dos fundadores do clã dos Rothschild disse, em algum momento da vida dele, a seguinte frase que se tornou célebre: "Give me control of a nation's money and I care not who makes its laws." Bem, então hoje, eu não sei se esse site é confiável, a gente levar a sério o que ele diz, mas se você ler essa notícia, ela diz que os países cujos bancos centrais ainda não estão sob o controle do cartel dos grandes bancos do mundo, são apenas 3 em 2011, eram 7 em 2000. Olha só a lista de quem ainda não está sob controle do cartel dos grandes bancos, cuja moeda não está sob controle do cartel dos grandes bancos. É praticamente um retrato de quem tem sido demonizado na imprensa corporativa como reinos do mal, eixo do mal, correto? Muito bem. Então, o que esse cartel de grandes bancos está nos preparando? Não só para uma nova guerra, não só para uma nova guerra massivamente destrutiva na avaliação dos estrategistas militares chineses, mas uma nova guerra na qual a destruição também vai ser interna, intestina, doméstica. Vão ter pessoas desesperadas em momentos de escassez, tentando encontrar o que comer e onde se abrigar, que vão ter que ser internadas em campos de concentração, enquanto se passa por uma transição, como ocorreu, por exemplo, na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, houveram várias moedas que foram emitidas em papel e que sofreram surtos inflacionários em períodos curtíssimos, até que entrou Napoleão e deu um jeito na coisa. Foi justamente naquela transição da moeda lastreada em ouro para a moeda papel, no modelo do Banco Central da Inglaterra, que os franceses copiaram muito bem, né? Então, a nova ordem mundial, que o cartel dos banqueiros está preparando, precisa de uma operação destrutiva em massa para fazer a transição sob controle da moeda que está em decadência, da moeda cuja confiabilidade está erodindo, para uma nova forma de moeda. Temos chance, nós que somos ativistas da liberdade na esfera digital, apenas nessa pequena janela de tempo de caos durante o desmonte da ordem econômica vigente. Depois disso, se eles se estabelecerem
seja como donos da cibermoeda, que vai ocupar o lugar da moeda fiat impressa em papel hoje, o dólar, seja em torno de uma outra moeda impressa em papel, com banco central que controla a emissão, associado a um poder militar que controla a demanda, né? Não sabemos, mas que a preparação é essa, parece clara. Isso aqui é o diretor da CIA nos Estados Unidos, dizendo que a guerra global ao terror precisa de drones como ferramenta contra militantes que planejam ataques. Eu sou militante, eu estou planejando um ataque fazendo essa palestra para vocês. O problema da moeda virtual, de como ganhar peso e eliminar a necessidade de bancos centrais, está no calcanhar de Aquiles, que é a conversibilidade com as moedas onde estão as reservas hoje, quer dizer, onde as pessoas têm seus ativos hoje, né? 5 bilhões é muito pouco comparado a 16 trilhões do PIB. Então, se esse peso específico, se esse peso do que está sendo comercializado em bitcoins continuar crescendo, não resta dúvida que vai se tornar uma ameaça terrorista. Isso já está sendo anunciado nesta semana. Essa matéria é desta semana. Foi a última que eu coloquei nessa série de transparência. Então, se as moedas virtuais vão poder substituir as moedas em papel como moeda fiat, não sabemos, eu estou aqui para especular com vocês a respeito, já estou estourando o tempo, já devo ter estourado, né? Mas que a guerra é para valer. E por que é importante o controle da comunicação digital? Parece óbvio, né? A prova de conceito, a corrida armamentista hoje é por bancos de dados que controlam o movimento e as ações das pessoas através da informatização. Essa transparência anterior é para dizer que, com a nova geração de identificação, não é preciso mais saber o nome das pessoas para programá-las como alvos de ataques automatizados, né? Basta minerar um perfil de comportamento com as bases de dados agregadas de redes sociais, por exemplo, né? Que é como tem funcionado 25% das ações militares com drones no Paquistão. Por isso eu fiz aquela brincadeira sobre eu ser um militante que estou preparando um ataque, e que isso é para valer, está descrito aqui nessa matéria de 2009, se não me engano, o diretor do FBI dizendo que é estratégico para eles conseguirem agregar o mais rápido possível a maior quantidade de bases de dados biométricas possível onde puderem. Então, cuidado com o seu celular que identifica você pela sua biometria. É um rastreamento de alta qualidade. Se isso parecer algo fantasioso, veja que essa matéria é sobre os campos de concentração sendo preparados para um momento de debacle do dólar dentro dos Estados Unidos. A Federal Emergency Management Agency foi criada para controlar consequências de catástrofes naturais, mas não apenas naturais, a menos que você considere a catástrofe do dólar como uma catástrofe natural. 100 mil caixões empilhados para enterrar 4 ou 6 defuntos em cada um, em massa, para aqueles que não se submeterem ao novo regime de trabalho escravo, que vai ser necessário quando a escassez não só de dinheiro, mas de alimentos surgir, e energia, né? E as revelações de Snowden estão nos revelando o quê? Do meu ponto de vista, pode ser, é mais plausível, é mais provável que seja, porque é a interpretação mais coerente que eu encontro, uma operação psicológica de bandeira falsa. Tem gente interessada em que Snowden revele o que ele está fazendo, porque a partir daí a cooptação das grandes empresas de TI, as grandes desenvolvedoras de TI, não precisa ser mais camuflada, não precisa mais ser sorrateira, ela passa a ser agora legal através da manipulação de protocolos de comunicação digital, como, por exemplo, o EME, Encrypted Modular Extensions, no padrão da W3C, o padrão F para arquitetura de boot, na sua fase 3, que se torna obrigatório, e o Explicit Trusted Proxy, eu errei a letra I, botei I em vez de E, no HTTP 2.0, todo protocolo digital que tiver a palavra trusted nele, pode saber que é um golpe, porque confiança, foi discutido aqui no debate ontem, né? É algo que é inerente à natureza humana, não pode ser materializado através de operações matemáticas de um protocolo.
É o olho no olho, é aquilo que você não pode saber das pessoas através da comunicação, é aquilo que você precisa inferir através de comunicações anteriores. Bem, e porque esse é o último bastião da liberdade digital, leia o artigo do Anáhuac, né? Se vocês acham que a situação não é crítica como parece, vejam essas matérias sobre o que está acontecendo com o ouro físico, que deveria estar dando o último lastro às moedas fiat, né? E tem também um ataque legalista, que é o JP Morgan querendo fazer uma patente retroativa através de um truque de patentes gradualmente, que são recusadas, mas são gradualmente reaplicadas, e se conseguir que uma passe, ela passa a retroagir a data da primeira que ela estaria modificando. É possível que eles queiram, os cartel dos grandes bancos queiram se apropriar do protocolo do blockchain e tornar ilegal o uso livre do blockchain. Eu fico por aqui porque eu já devo ter estourado o tempo.